Olha eu chegando aqui na sua telinha, pessoal. Peço licença, estou chegando. E para mim é uma satisfação maravilhosa estar aqui com vocês hoje. Primeiro eu quero aqui agradecer à professora Maria Queiroga, que deu um verdadeiro show ainda há pouco. Olha aí, se você não se inscreveu ainda no canal Gramática Contexto, inscreva-se. Parabéns, professora Maria Queiroga. E, evidentemente, eu não poderia deixar de falar da satisfação de participar desse aulão, um aulão que reúne aí alguns dos canais que produzem conteúdo de qualidade do YouTuber no Brasil, e estar aqui ao lado dessas feras da educação brasileira é sempre muito gratificante. Bom, eu sou o professor Helder Carneiro, aí do canal Estudar História, e vou aqui debater um pouquinho, trazer dicas cruciais sobre o constitucionalismo no Brasil. E você poderia até me perguntar, mas Helder, por que esse tema? Porque esse tema vai nos oportunizar a discutir, pessoal, um panorama da política brasileira a partir das constituições da história do Brasil. Você sabe que ao longo da história brasileira, o Brasil teve 7 constituições, inclusive estamos na nossa 7ª. Então, vamos aqui comentar sobre o contexto histórico de cada uma e as principais características delas. Então, prepara a caneta, prepara caderno e tome nota. Vamos lá! Muito bem, pessoal, vamos então começar com a primeira das constituições do Brasil. E é claro, eu estou falando da Constituição de 1824. Essa Constituição, ela é do período imperial. Ela tem algumas características que você, caríssimo estudante, não pode deixar de saber. Ela foi a mais longa da nossa história. Ela durou 65 anos, moçada. Olha aí, adoro! Uma Constituição incrível. Além disso, ela foi imposta, ou seja, outorgada por Dom Pedro I, que mandou fazer uma Constituição do jeitinho que ele queria. Ela trazia o voto indireto, o voto aberto, e atenção nessa característica, o voto do Brasil ele era censitário, ou seja, baseado na renda, moçada, baseado na renda. Olha, essa característica já foi muito cobrada em diversos vestibulares. Essa foi a única Constituição com voto censitário, tá certo? Além disso, essa Constituição trazia 4 poderes, além dos poderes que você conhece como executivo, legislativo e judiciário. Ela trazia o poder moderador, que era de uso exclusivo do imperador, que embora tenha o nome moderador, de moderado não tinha nada, porque ele possibilitava as interferências do imperador nos demais poderes, pessoal. E um detalhe que é interessante, essa Constituição, ela determinava que a igreja era subordinada ao Estado. Então, aqui nós não podemos falar de Estado laico, tá certo? Aqui há sim uma religião oficial. Então, essa foi a nossa primeira Constituição do Brasil. Como eu disse, a mais longa. Helder, e a outra Constituição, a próxima? A próxima seria já no governo republicano. E é sobre isso que nós vamos falar agora, gente. A segunda Constituição da história do Brasil, ela é de 1891. Ela foi a segunda do Brasil e a primeira da República. E ela traz algumas características que são curiosas para a gente poder debater aqui. Por exemplo, agora, no lugar de 4 poderes, seriam apenas 3. 3 poderes, olha aí, gente, um detalhe importante. Essa Constituição, ela trazia uma forma de Estado federativo, diferente da Constituição anterior, que trazia o Estado unitário. Ô Helder, qual é a diferença? No Estado federativo, a União, ela é formada por estados, federações que possuem o quê? Possuem justamente autonomia, mas não possuem soberania. Então, os estados brasileiros não podem aí se separar do Brasil. Inclusive, a atual Constituição, ela traz isso de forma expressa.
Porém, meus amigos, aqui no Estado Federativo, nós temos uma diferença em relação à Constituição Imperial. A Constituição Imperial, ela trazia uma forma de Estado unitário, onde, na verdade, não existiam estados, como todos nós sabemos, e sim províncias. E todas essas províncias estavam subordinadas a um poder central, que, no caso, na Constituição anterior, era exercida pelo imperador do Brasil. Mas, avançando aqui nessa Constituição, temos uma característica muito importante que você não pode esquecer. O voto direto, o voto seria aberto, inclusive isso foi um grande problema que possibilitou aí, né, um aumento do poder do coronelismo no Brasil. Através do voto aberto, muitos coronéis políticos manipulavam o cenário político brasileiro e você deve ter estudado isso num período conhecido como República Velha no Brasil. Enfim, e detalhe, ainda temos aqui um voto universal para maiores de 21 anos, exceto padres, soldados, mulheres e analfabetos. E eu quero chamar a atenção aqui nessa característica. Pessoal, quando eu digo que as mulheres não votam, olha só, eu estou tirando quase a metade da população da época. E quando eu digo que os analfabetos também não votavam, meus amigos, aí eu tenho aqui uma exclusão de boa parte da população brasileira na época. Então, nós temos aqui um número pequeno. Historiadores consagrados sobre a história brasileira, sobre esse período, eles afirmam que o número de pessoas que decidiam os rumos políticos do Brasil era extremamente pequeno. Em torno de 3% da população brasileira era quem participava do processo político. Então, a gente já pode dizer que essa Constituição, ela não era nada democrática, ok? Além disso, nós temos aqui a separação entre Igreja e Estado. É outra diferença aqui em relação à Constituição anterior, ou seja, começava aqui a história do Estado laico. Tranquilo, moçada? Olha só, vamos para a nossa próxima Constituição, e essa é uma Constituição que é bem conhecida pelos estudantes. Essa Constituição é a primeira da Era Vargas, é a nossa, olha, terceira Constituição do Brasil e segunda Constituição da República Brasileira, a Constituição de 1934. E vamos traçar aqui algumas características que são aí importantes a respeito dela. Primeiro, claro, a continuidade dos três poderes. Olha aí, outra característica, o Estado Federativo tinha continuidade. E olha a novidade, pessoal, voto secreto e voto feminino assegurados pela Constituição de 1934. É importante aqui destacar que as mulheres já votavam desde 1932 e esse direito veio assegurado nessa Constituição. Essa Constituição também trazia uma outra novidade, as leis trabalhistas brasileiras. Você sabe que a Era Vargas é justamente o momento em que essa legislação ela é criada. Inclusive, é em torno das leis trabalhistas que Vargas construiu aí todo o seu nome, tá certo? E, enfim, nessa Constituição, tudo isso assegurado. Ensino primário gratuito, ensino primário obrigatório, ou seja, passava a ser agora dever do Estado brasileiro ensinar o seu povo a pelo menos ler e escrever. Uma vez que a própria Constituição determinava que só podia votar, participar do processo eleitoral quem fosse alfabetizado, né? Então, se você exige, você tem que, pelo menos, ensinar a população a ler e escrever. Esse foi um grave erro, digamos, da Constituição anterior. Então, essa foi a Constituição de 1934. E uma curiosidade, a extinção do cargo de vice-presidente, que realmente não existia aqui nesse contexto histórico. Bom, você sabe que o próprio Getúlio Vargas, na verdade, ele governou aí um longo período. Não é à toa que nós falamos em
Era Vargas. Foram 15 anos de forma ininterrupta. Além da Constituição de 34, que ocorre no seu governo, temos uma outra Constituição, essa a Constituição de 1937. E essa Constituição ela tem características curiosas. Primeiro, ressaltar que estamos falando de uma Constituição do período ditatorial brasileiro. Você sabe muito bem que Getúlio também governou uma ditadura. Ele, teve um governo extremamente autoritário de 1937 até 45. Esse período nós chamamos de Estado Novo. E a constituição dessa ditadura, desse regime ditatorial, foi a de 37. E olha o apelido dela, Constituição Polaca, pessoal, baseada, inspirada aí na Constituição polonesa, que vale lembrar, estava sob influência nazista na época. Como é uma Constituição de uma ditadura, estamos falando aqui, é claro, de uma Constituição autoritária, centralizadora, com o poder executivo extremamente fortalecido em relação aos demais poderes. Olha só, outra característica é a extinção dos partidos políticos, porque Vargas dizia que os partidos só serviam para dividir o país. Você sabe que uma das características do Estado Novo era o nacionalismo. Além disso, gente, a proibição de greves e a extrema vigilância sobre os sindicatos. E uma outra curiosidade, aqui novas leis trabalhistas foram trazidas por essa Constituição. Enfim, passando pela de 37, nós vamos agora para a próxima Constituição, que é a de 1946. Lembrando que essa Constituição, ela é a quarta Constituição da história do Brasil, a terceira da República Brasileira, e ela inaugura um período aí interessante, que é o período da República Democrático Populista no Brasil. Ela começa aqui no governo de Eurico Gaspar Dutra. Então, vamos ver quais as principais características dessa Constituição. Eu já vou te dar aqui uma dica, tá certo? Olha aí, dica, pessoal, isso é importante. Essa Constituição ela é muito parecida com a de 34, ela lembra muito, ela traz os três poderes, ela traz vários avanços sociais, ou seja, uma legislação voltada para os direitos sociais. O cargo de vice-presidente ele é restaurado, além, é claro, de um aumento no tempo de mandato do presidente da República. Agora seriam 5 anos. E, evidentemente, essa Constituição ela trouxe mais autonomia para os estados brasileiros. Gente, sem mais delongas, vamos para a próxima Constituição. Essa é a de 1967. Características realmente aqui também marcantes. Lembrando que essa Constituição ela é do período ditatorial, ou seja, a ditadura civil-militar brasileira. Você sabe muito bem que na história política brasileira nós passamos por duas ditaduras, dois regimes ditatoriais. O primeiro foi o de Getúlio Vargas, lá o Estado Novo, e agora o período da ditadura civil-militar. Então aqui tivemos uma Constituição, e como é a ditadura, gente, então já sabe, as características dessa Carta Magna são características que trazem, evidentemente, o centralismo político, trazem autoritarismo. Essa Constituição ela mescla várias características da de 46 com os famosos atos institucionais que foram decretados no período da ditadura civil-militar. Você sabe que ao todo foram 17 atos institucionais, mas certamente você, na sua escola, no seu livro de história, deve ter estudado apenas os 5 primeiros, dando destaque ao ato institucional número 5, que foi o que explicitou um regime ditatorial no Brasil. Em 1969, gente, houve uma emenda constitucional que simplesmente modificou toda a Constituição de 67. Alguns juristas dizem que essa emenda deveria ser considerada como uma Constituição. Mas aqui eu reitero, isso aqui foi só uma emenda constitucional, mas ela alterou
totalmente, profundamente a Constituição de 67, até para validar aí os atos institucionais que viriam ainda. Repito, foram 17 atos institucionais. E agora sim, chegamos na nossa 7ª Constituição, a Constituição que está em vigor hoje no Brasil. E eu me refiro aqui à Constituição de 1988, galerinha. Essa Constituição, claro, ela traz características que a gente vai enumerar aqui, pelo menos as principais, tá certo? É uma Constituição que recebeu um apelido, você deve conhecer, a Constituição Cidadã. Essa Constituição também ela trazia uma maior garantia dos direitos humanos contra as arbitrariedades do Estado. Até porque, pessoal, é uma Constituição que nasceu aí pós-ditadura civil-militar. Então ela assegura bastante direitos individuais, garantias constitucionais ao povo brasileiro. Pena de morte, tortura são proibidas no Brasil. Ela ressalta diversos direitos do cidadão, igualdade de direitos fundamentais entre homens e mulheres. E aí, gente, eu peço que você possa fazer uma leitura do artigo 5º dessa Constituição, que eu considero aí a coluna vertebral desta Carta Magna, tá certo? Racismo no Brasil passa a ser crime, censura proibida, tá certo? Ou seja, o fim da censura é assegurado aqui, então a liberdade de imprensa também é assegurada nessa Constituição. Ela traz novos direitos trabalhistas, liberdade sindical, novos direitos políticos, inclusive com eleições aí em 2 turnos, que era uma novidade, além, é claro, gente, de novos critérios para mandatos políticos, ampliação dos poderes do Congresso Nacional. A gente pode falar também em reforma agrária, proteção ao índio, enfim, moçada, essa é a nossa atual Constituição. Adoro! Tranquilo? Bom, para finalizar aqui essa aula maravilhosa, essa satisfação de estar com você, eu trouxe uma questão para a gente poder discutir. Vamos então ler a nossa questão aqui, pessoal. Atenção, olha aí. Estudar as constituições e emendas que o Brasil já teve faz com que tomemos consciência dos principais conteúdos da nossa história. A partir dela, podemos perceber várias coisas como a economia do país, a sociedade, a política, toda em um determinado período em que a Constituição estava em vigor. Assim, analisando as constituições desde a independência até os dias de hoje, podemos perceber todo o processo de evolução que o Brasil passou. Neste ano de 2019, completamos 31 anos da nossa atual Constituição. Lembrando, moçada, que essa questão aqui, ela é do ano passado, tá certo? É uma questão que eu adaptei, modifiquei algumas coisas. Então, vamos agora ler as opções e vamos ver o que é que está correto e o que é que está errado. Olha aí o comando da questão. Com base nos seus conhecimentos da história constitucional brasileira, é correto afirmar que... Pessoal, vamos ver aqui o que de fato está, verdadeiro e o que está falso. Então, deixa eu pegar aqui, vamos ver aqui o item A. A Constituição de 1988 reafirma alguns atos institucionais. Pessoal, atos institucionais é do período da ditadura civil-militar, então a nossa atual Constituição não reafirma isso, está falso. B, a Constituição de 67 pode ser considerada democrática? 67 foi uma Constituição da ditadura, está falsa. C, a Constituição de 34 é a considerada mais longa da história? Gente, está falso também. Por quê? Porque nós sabemos que a mais longa foi a de 1824. Item D, a Constituição de 69, gente, já está falso, porque em 69 não tivemos Constituição, tivemos sim uma emenda constitucional. Cuidado aí com a pegadinha, olha aí, cuidado. E agora vamos para o item E, gente. Ora, se não é o A, não é o B, não é o C, não é o D, sobrou o que pra gente aí, moçada? Leiamos aqui, A Constituição de 24 afirmava o voto censitário aberto e indireto no Brasil, além de possibilitar votos de analfabetos. Verdadeiríssimo, até porque a condição era ter renda. E a gente sabe que muitos proprietários de terra que tinham renda eram analfabetos. Então, analfabeto votava no período imperial? Sim.
A gente só vai ter a proibição a partir da década de 70 do século XIX, tá certo? Então, o item é o nosso item verdadeiro, moçada. Bom, eu gostaria de agradecer aqui esse momento. Espero que você tenha gostado das dicas. Se quiser saber mais, acompanhe o canal aí, Estudar História. E até a nossa próxima videoaula. Mas antes, deixa eu apresentar ele, né? Que soem os tambores. Eu quero apresentar e vou deixar vocês agora com o grande mago da biologia do YouTube, professor Toide aí. Então, pergunta pro Toide. Valeu, gente. Tchau, tchau.